Quando o assunto é salvação, a gente precisa responder um importante dilema. Pessoas boas podem ser salvas somente porque são pessoas boas ou são pessoas boas porque foram salvas? Hoje, nós vamos estudar a vida de um líder religioso que se encontrou com Jesus à noite e que, apesar de todas as suas práticas religiosas, não se sentia salvo. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua companhia. Toda vez que a gente tem acesso aí à sua casa, nós aqui da TV Novo Tempo, a gente entende que somos um instrumento para levar bênçãos, alegria, paz. E é isso que eu espero que você receba nesse momento, ao estar aqui conectado com o seu programa Está Escrito. Aqui é Robson Menezes, apresentador desse programa, e com privilégio eu quero mandar um abraço aí para você, que é o nosso amigo Anjo da Esperança, que acredita no nosso ministério e faz com que a Novo Tempo tenha mais e melhores condições de levar essa mensagem a muitos lugares. Obrigado, viu? Eu quero falar para você sobre esta revista que é extraordinária, que é a revista Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Você precisa ligar agora mesmo aqui para a nossa central de atendimento, lá da Escola Bíblica Novo Tempo aqui, e o telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir, hein? 0 operadora 12 21 27 31 21. Se você preferir, você pode também mandar um WhatsApp para o número 12 98244 4449. Essa revista vai lhe ajudar a compreender muito melhor a ação do Espírito Santo na sua vida. Ele é extremamente essencial para transformar o nosso coração. E o que ele pode fazer por você? Se você quer saber mais, entre em contato com a gente agora, peça a sua, sem custo nenhum, nós vamos enviar para você e você vai receber e a sua vida vai ser impactada por aquilo que você vai ler, tá bom? Chega o momento aqui do quadro Responde aí, Pastor Mari. Pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, estamos de volta aqui para responder a pergunta. O que é que a gente tem hoje, hein, Mari? Pode colocar na tela aqui o que significa blasfemar contra o Espírito Santo e por que é um pecado imperdoável. Muito bem, olha, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele tem suscitado debates teológicos e também diferentes interpretações ao longo dos séculos. Agora, em sua essência, esse pecado, ele vai ser mencionado lá nos evangelhos, especialmente quando você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 12, lá do verso 31 até o verso 32, e também no Evangelho de Marcos, capítulo 3, do verso 28 até o verso 30. Ali, Jesus vai afirmar uma coisa, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. Bom, o que Jesus queria dizer? A natureza exata, assim, desse pecado tem sido um objeto de muitas interpretações e, geralmente, ela vai ser entendida como uma rejeição deliberada, consciente da obra do Espírito Santo, especialmente no que diz respeito à revelação de Cristo como o Salvador de todos nós, seres humanos. Agora, o contexto que Jesus falou do pecado contra o Espírito Santo, ele vai estar relacionado à dificuldade que os seus adversários, você deve se lembrar das muitas batalhas, disputas que Jesus teve com eles, e Jesus, falando deles, disse que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo quando endureciam o coração à mensagem de salvação que ele veio apresentar. Para ficar um pouquinho mais claro isso,
Não sei se você está aí com a sua revista, né? Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Eu quero convidar você a ir comigo à página 62. Dá uma olhadinha aí na página 62. Nós vamos olhar aqui, olha, na coluna da direita aqui, tá certo? Na metade quase aqui, olha, na metade aqui, ó, você vai encontrar o texto que eu quero ler com você, tá bom? Diz assim, olha, anos depois, mesmo diante dos milagres operados por Jesus em seu ministério, o coração deles não se abriu. Olha que interessante. Pelo contrário, ficou tão endurecido que passaram a atribuir a obra do Espírito Santo efetuada por meio de Jesus a Beelzebu, maioral dos demônios. Ou seja, eles endureceram tanto o coração e por tanto tempo que não mais puderam ouvir a voz do Espírito Santo. Misericórdia, que coisa terrível. Agora veja, a interpretação mais comum entre os teólogos é que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é um pecado de resistência contínua à verdade divina. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, ele disse que essa blasfêmia não é um ato isolado, mas é um estado persistente de incredulidade, de recusa do arrependimento. Então, para ele, essa vai ser uma condição de um coração que vai rejeitar a graça de Deus, mesmo quando o Espírito Santo claramente manifesta a verdade de Cristo. Então, uma rejeição consciente da verdade, apesar de uma compreensão clara, inequívoca dessa verdade, vai fazer com que o arrependimento se torne impossível e, ao mesmo tempo, a pessoa blasfeme ou peque contra o Espírito Santo. Então, a razão por que esse pecado é considerado imperdoável, ela vai estar na própria natureza do arrependimento e do perdão. Se você for olhar aqui comigo, eu queria que você entendesse um pouquinho mais sobre isso. De acordo com o próprio Cristo, é a obra do Espírito Santo trazer o pecador à verdade. Você se lembra disso? Lá em João 16, o verso 3, quando ele vier, ele convencerá as pessoas, né? E levaria as pessoas a toda a verdade e também as convenceria do pecado. Aqui na revista Espírito Santo, na página 63, me perdoe, página 63, você vai encontrar aqui no primeiro parágrafo, diz assim, olha, página 63, aqui no primeiro parágrafo, diz assim, olha, a parábola do filho pródigo nos mostra qual é a obra do Espírito Santo no coração do pecador. A expressão caindo em si denota a obra do Espírito Santo no coração do filho pródigo. O mais extraordinário da história foi a forma como o filho pródigo foi recebido pelo pai. O pai o beija, abraça e restitui tudo ao filho. Então veja, quando uma pessoa rejeita sistematicamente, persistentemente essa obra do Espírito Santo, ela vai se colocar em uma posição em que não pode experimentar o arrependimento que é necessário para você receber o perdão. John Wesley, o fundador do metodismo, ele argumentou que enquanto o indivíduo estiver sob a influência dessa resistência, ele não pode buscar ou receber o perdão. Não é por falta de desejo da parte de Deus de perdoar, mas é devido a essa rejeição da única fonte de arrependimento. Aqui, olha, ainda na página 63, no último parágrafo aqui, olha só que coisa diz aqui a revista aqui, veja. Entristecer o Espírito Santo significa rejeitar também a sua presença santificadora e o seu poder transformador para continuar deliberadamente no pecado. Isso apaga a chama do Espírito. Paulo, ele vai declarar, não apagueis o Espírito, em 1 Tessalonicenses 5, verso 19. Logo, o pecado contra o Espírito Santo não é algo comum ou que se consuma, né, em qualquer palavra, pelo contrário, ou uma ação súbita, mas é uma firme e determinada resistência contra a verdade. Acho que ficou claro. Esse tema é muito importante, eu recomendo você gastar tempo estudando essa revista, ela vai te abençoar imensamente. Muito bem, vamos agora aqui ao tema de hoje, e nós aqui no programa Está Escrito estamos estudando Jesus de João,
E o tema de hoje vai estar relacionado à salvação. E quando o assunto é salvação, a gente precisa responder um importante dilema. Pessoas boas podem ser salvas porque são pessoas boas ou são pessoas boas porque foram salvas? O que você acha? Nós vamos estudar a vida de um líder religioso que se encontrou com Jesus à noite e que, apesar de todas as suas práticas religiosas, ele não se sentia salvo. Você já sabe de quem eu estou falando, é Nicodemos, né? João 3, o verso 5, diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí, diante do que Jesus disse a Nicodemos, o que você acha? Pessoas boas podem ser salvas porque são pessoas boas ou apenas as pessoas boas são salvas? Usando o caso aqui de Nicodemos, qual que seria a sua resposta? Ele foi a Jesus, coberto pelo véu da noite, ele sabia da oposição dos líderes judaicos sobre a pessoa de Jesus, dos seus ensinos, e assim ele arranjou um encontro com esse jovem rabi num lugar distante, porque provavelmente ele estava receoso de colocar em perigo a sua reputação. Esse é um dos primeiros encontros do evangelismo pessoal de Jesus. Agora, diante dessas condições desse encontro, num lugar solitário, no escuro da noite, diante da presença de Cristo, esse mestre judeu, ele se sentiu assim desarmado, fascinado e principalmente aceito pelo Galileu. Ele iniciou com uma palavra de afirmação: nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Agora, o que Nicodemos não tinha era a mínima ideia de que ele não estava diante de um novo profeta, mas ele estava na presença do próprio Deus. Como era muito comum acontecer nas conversas que tinha, Jesus ele não vai usar de rodeios. Pelo contrário, ele vai bem direto à questão do problema principal. Sem confirmar, sem negar o que Nicodemos tinha dito, sem refutar, sem mesmo reconhecer essas palavras, ele responde à pergunta que não foi feita, dizendo para ele assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então veja, todo o problema de Nicodemos se resumia à afirmação de Jesus. Nicodemos não era uma pessoa boa que precisava ser salva. Ele era uma pessoa má que precisava nascer de novo para ser salvo. Da mesma forma que aconteceu nessa história, nós aqui, os pecadores, nós também temos dificuldade de procurar Jesus publicamente. Por causa do nosso medo, que é tão natural. A gente busca Jesus na privacidade, com medo do que as outras pessoas vão pensar de nós. O pecado, ele vai nos afastar do nosso Salvador. Mas tem uma boa notícia. Ele pode ser encontrado mesmo no meio da escuridão da vida. Mesmo no meio dos nossos medos, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Você se lembra o que Jeremias diz lá no capítulo 29 do seu livro, verso 13 e 14? Ele diz assim: olha que extraordinário: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. A sorte de Nicodemos, bem como a sua, estava para mudar naquela noite. Veja, mas o que necessariamente precisava mudar? Primeira coisa, era o vazio da religião. Nicodemos representa pessoas religiosas demais e cristãs de menos. O problema de Nicodemos, ele ainda é muito comum até hoje em dia, porque ele era uma pessoa extremamente religiosa, mas mesmo assim faltava para ele o conhecimento da graça, da salvação. Isso é comum. Faltava para ele intimidade, sobrava formalidade. Faltava envolvimento com Deus genuíno, sobrava distanciamento de Deus. Não tem lugar pior para você se esconder do que dentro da igreja. Pior do que você ser um descrente é ser um crente sem convicções. E aí Jesus vai explicar para Nicodemos que o conhecimento religioso e o pertencimento, na verdade, a uma determinada etnia religiosa, a uma denominação A, B ou C, não são suficientes para você ter um relacionamento com Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que Jesus explicou para Nicodemos?
Aqui, ó, em outras palavras, não existe pedigree religioso que vai garantir para você o direito à salvação. É por isso que a história de Nicodemos, ela está em conexão com o capítulo anterior, quando João narrou que muitos judeus acreditaram nele pelos sinais que ele fazia. Ou seja, provavelmente Nicodemos, ele estivesse entre esse grupo que, vendo os milagres que Jesus fazia, vendo esses sinais poderosos, percebeu nele algo diferente. Então, ele foi procurar Jesus não com o coração completamente aberto, mas desconfiado sobre quem ele seria de fato. Por que ele faz coisas extraordinárias? Quem é ele? Nicodemos acreditava em Jesus como se fosse um bom mestre vindo do céu e até talvez ele estivesse disposto a segui-lo, mas ele não tinha comprometimento. E esse é o problema de muitas pessoas hoje. Muitos querem fazer isso. Nicodemos queria seguir Jesus, mas ele queria de longe. E era isso que ele precisava vencer. Vamos olhar agora um pouquinho a vida de Nicodemos. Tem uma ironia aqui no nome desse personagem. Você percebeu? O significado do nome Nicodemos, na língua grega, para o português, significa vitória do povo. Mas esse homem, ele vai aparecer aqui na narrativa do Evangelho de João como alguém derrotado do ponto de vista da salvação. Porque os medos, os preconceitos impediram Nicodemos de aceitar Jesus naquela noite. O seu nome indicava uma vitória que parecia muito distante, mas ela só poderia acontecer não por causa dele, não por causa da curiosidade, não por causa de qualquer outro aspecto, mas essa vitória se tornaria realidade apesar de toda a desconfiança, de toda a preocupação que ele estava demonstrando quando ele foi ter com Jesus. Se ele chamou a Cristo de Rabi, mestre, tratando Jesus como um professor, Jesus o tratou como aluno, dizendo assim de maneira bem clara, direta para ele: você precisa aprender uma coisa. Mas o que ele precisava aprender mesmo? Ele precisava nascer de novo. Ele tinha a necessidade da salvação. E esse aqui, queridos, é um dos primeiros princípios da pedagogia. É que um professor, ele não deve dar ao aluno aquilo que ele quer, mas ele tem que dar aquilo que ele precisa. Jesus sabia muito bem disso, sabia do que Nicodemos precisava, e isso era muito mais do que você ficar gastando tempo, batendo boca numa discussão teológica. Nicodemos precisava nascer de novo, e Jesus foi claro sobre esse respeito. Jesus, ele viu a necessidade daquele líder religioso e ele foi direto ao ponto. Então, tem duas coisas que Nicodemos ele não podia compreender porque ele não havia nascido de novo. Vamos voltar para o texto para a gente entender aqui. João 3, o verso 3. Jesus disse assim, ó, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A primeira coisa que ele não podia perceber é que quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Agora, como o reino de Deus é espiritual, somente os nascidos de novo podem contemplar, ver, acreditar e compreender a natureza do reino. Mas tem uma segunda coisa, o verso 5, que a gente já leu. Em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só que interessante isso. Mais do que não poder ver o reino de Deus, ele não poderia entrar no reino de Deus. Porque o reino não é uma teoria, ele é uma prática. Se você vive no reino, não em hipótese, mas em realidade, a salvação, ela não vai ser uma teoria, ela vai ser algo que você experimenta de fato, quando você aceita Jesus e você nasce de novo. E o problema de Nicodemos é o de muita gente que tem uma teoria religiosa, uma teoria espiritual e falta prática, precisa nascer de novo. Agora, vamos ver aqui como que a gente pode desmontar castelos.
Veja que Jesus deu um golpe no castelo de areia, né, da teologia de Nicodemos. Jesus foi direto confrontando a futilidade da religião dele, dizendo assim, ó, essa sua religião é baseada em mérito humano, está errado. Nicodemos, ele teria ficado feliz. Jesus tivesse exigido dele, olha, você para ser salvo precisa fazer um monte de coisa boa. Ele ia ficar feliz, porque era isso que ele fazia. A religião dele era rígida, era como se fosse a religião dos fariseus, na verdade ele era um importante líder religioso, e ao contrário de qualquer obra, nascer de novo é algo inesperadamente novo, inteiramente novo. Algo que ele não poderia produzir, ou seja, no judaísmo não tinha nada que se comparava a isso, porque o judaísmo ensinava que as pessoas precisavam fazer para ser. Mas Jesus está mostrando a Nicodemos que não basta aceitá-lo apenas como um bom mestre. O que mais precisava ser feito? Ele precisava viver essa salvação. Ele precisava entender que Jesus era o Deus que traz a salvação. E essa salvação implica em você nascer de novo. E nascer de novo implica nascer da água e do Espírito. Receber, assim, de Deus a purificação dos pecados e um coração novo. E isso faltava para Nicodemos. Agora, como que eu posso nascer de novo? Isso só é possível através do Espírito Santo, da soberania do Espírito. O novo nascimento é resultado disso. O Espírito Santo vai desenvolver essa atividade imprevisível. Como Jesus disse para Nicodemos, o vento sopra para onde quer. O Espírito faz assim. João vai começar a nos ensinar o que é a redenção. Então, nunca se esqueça disso daqui. A causa da nossa salvação está no fato de que Jesus morreu. Por que ele morreu? A sua vitória na cruz. Já a consequência da nossa salvação vai estar na maneira como ele viveu. Você entendeu a diferença entre as duas coisas? Nós não praticamos boas obras para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Nós vivemos essas boas obras. Então, essa perspectiva da salvação que Jesus ensinou para Nicodemos era totalmente contrária às expectativas dos fariseus, que pensavam que era possível você alcançar a salvação através das boas obras. Então, por isso, a salvação não é algo que está relacionado a mim primariamente, mas sim a algo que é oferecido a mim por Jesus, mas realizado em mim através da obra do Espírito Santo. E isso vai fazer com que o impossível, o inimaginável, se torne a minha realidade. Com a maioria de nós, Nicodemos, ele não entendia que Jesus não estava pedindo o impossível, mas ele estava oferecendo o inimaginável. O novo nascimento não é primariamente o que Deus pede, mas é aquilo que ele oferece. Pense um pouquinho. O novo nascimento não é aquilo que ele pede, mas é aquilo que ele oferece. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Você não precisa fazer algo para ser. Tem muita gente que pensa que para entregar a vida a Jesus precisa fazer algo antes, deixar pecados, deixar coisas ruins de lado. Veja, isso está errado. Em nossa concepção e nascimento natural, nós não entramos com nenhuma contribuição, não é verdade? Você escolheu nascer? Lógico que não. Da mesma forma acontece com o nascimento do alto. Nascer de novo não é algo que você pode fazer, mas você pode apenas receber como um presente, como foi a sua vida natural, biológica, que você e eu, que a gente recebeu no nosso nascimento. Por isso, que naquela noite, Nicodemos ele foi embora sem aceitar Jesus. A história termina assim. Ele não deu nenhuma resposta contundente à salvação que tinha sido oferecida a ele. Como as coisas poderiam ser diferentes se ele tivesse aceitado naquele instante? A salvação não é algo que eu planejo aceitar daqui a algum tempo no futuro.
Talvez ele pudesse ser uma nova pessoa. Talvez ele pudesse ser o mais proeminente discípulo de Jesus. Talvez ele pudesse ser o que o apóstolo Paulo foi, por causa da sua capacidade, por causa da sua intelectualidade. Mas o que foi que aconteceu? Nicodemos preferiu seguir com as tradições naquela noite, do que aceitar a graça de Deus, que vinha do céu na pessoa de Jesus Cristo. Essa história termina no capítulo 3 de maneira muito triste. Eu acredito que a história de Nicodemos, ela está relatada aqui no quarto evangelho para nos ensinar uma lição muito grandiosa. Anote aí se você puder. Na vida espiritual, é mais fácil você transformar um homem ruim em um homem bom do que um homem bom em um homem salvo. Entendeu? Nicodemos não era uma pessoa ruim. Ele era uma pessoa considerada boa na sociedade. Muito bem visto, por sinal. Inclusive, a tradição diz que ele ofereceu água, pagando do seu próprio bolso, cavando poços. Ele não era uma pessoa má. Muito bem visto pelas pessoas. Mas sabe qual era o problema? Ele não era uma pessoa salva. E não tem nada pior do que você ser bom, mas não ser salvo. Naquela noite, mesmo diante da grande oportunidade da sua vida, ele continuou perdido, porque não aceitou Jesus. A falta de compreensão de Nicodemos, do Jesus como revelador, ela vai ficar clara aqui no texto, para você refletir. Como é que vai terminar a sua história? Como que o encontro com Jesus vai guiar a sua vida a partir de agora? O que você vai fazer depois que assistir esse programa do Está Escrito? Você vai sair da presença de Cristo sem dar uma resposta? Você não vai se entregar? Você vai dizer, não é para agora, antes eu preciso fazer algumas coisas. Eu preciso deixar alguns pecados. Eu preciso parar de pensar coisas ruins, preciso parar de fazer atos terríveis, abomináveis, para depois então eu ser salvo. Entenda, a salvação precisa ser abraçada instantaneamente. Não faça como Nicodemos. Faça como o ladrão da cruz. Aceite Jesus agora. Posso orar por você? Ó Senhor, eu oro em favor deste amigo que está assistindo o programa Está Escrito e ouvindo a voz do Teu Santo Espírito. Eu oro em favor desta amiga que sente a mesma coisa. Eles compreendem Jesus como a salvação, têm problemas, dificuldades, querem aceitar a salvação. Não os permita, Senhor, adiar, postergar essa mais importante atitude que precisamos ter, aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador e nascermos de novo. Eu te peço esta bênção sobre esta pessoa, sobre este amigo, sobre esta amiga, e que muito em breve ele possa nascer da água e do Espírito para ver e entrar no reino dos céus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Nosso programa está chegando ao final, mas eu preciso te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.